Senhores e senhoras, meu nome é Teifine de Castilho, sou graduando do 6º semestre do Centro Universitário de Serra Gaúcha, sou do curso de Medicina Veterinária, sou orientada pela professora Carolina da Fonseca Sapim, tenho estipulado o trabalho de luto PET, questionário observacional das reações emocionais dos tutores de animais domésticos no Rio Grande do Sul. Então vamos começar. Desde os primórdios da existência humana, laços afetivos foram estabelecidos com os animais. Nos dias de hoje, o elo entre pessoas e animais tem sofrido um grande avanço, tornando estes membros familiares. A sociedade, até o presente momento, não reconhece o luto PET e também não possui uma organização de suporte que auxilie os tutores nesses momentos de fragilidade emocional, devido à sua perda recente. Os indivíduos da espécie humana não estão preparados para a morte dos seres vivos com os quais possuem um laço afetivo, sobretudo com seus animais de companhia por conta do convívio diário e da forte ligação emocional que criam com eles ao decorrer do tempo. O luto é nomeado como um processo a ser vivenciado, e não como um estado emocional ou físico. Trata-se, na verdade, de sentimentos emocionais que se interligam e deslocam-se momentaneamente por um período de tempo. E o luto é estabelecido por fases. Na primeira fase, há o desânimo, seguido de saudade, por diante o período de desespero e, por fim, a recuperação da pessoa. Todas essas fases variam em relação ao tempo de duração, assim como a intensidade, por conta da diversidade de comportamentos, que cada ser humano pode agir em situações de luto. O objetivo deste trabalho é identificar o luto PET através de um questionário observacional. Foi elaborado, então, um questionário observacional com questões adaptadas do conteúdo de Vieira e colaboradores, direcionando para tutores de animais de companhia. O questionário foi viabilizado em plataforma digital, em redes sociais, e disponibilizado para a coleta de dados no período de 11 de setembro a 13 de setembro de 2020. As questões eram de múltipla escolha e abordavam assuntos relacionados ao impacto que o luto PET causou na vida dos tutores. As perguntas eram referentes sobre a quantia de animais que eles possuíam, se haviam enfrentado o luto pela perda de algum de seus pets. Caso já houvessem enfrentado, eram abordadas questões referentes às reações que eles iriam sentir com essa situação e quanto tempo que esses indivíduos levaram para decidir adotar um novo animalzinho. Ainda foi questionado se os tutores eram a favor da eutanásia para casos onde o paciente não possuísse qualidade de vida devido a alguma doença crônica ou algum trauma. Então, a nossa primeira questão abordada foi quantos animais de estimação eles possuíam. Foi cerca de, desses todos, 23,5% possuíam apenas um animal de estimação e cerca de 21,2% tinham mais que 5 pets. Dessa forma, a gente percebe o quanto pode ser variável a quantidade de animais por residência que cada tutor possui. Assim por diante, em relação se os tutores já sofreram essa perda com o seu animalzinho, cerca de 96,5% das pessoas já sofreram o luto PET. E a gente também perguntou se eles levaram os animais ao atendimento veterinário e 91,7% das pessoas levou sim, onde aí a gente vê como é importante a presença do médico veterinário para esclarecer todas as possíveis dúvidas dos tutores ao decorrer do andamento do caso. Para que, caso haja morte ou falecimento, do animal,
o tutor se sinta mais confortável na situação e não se sentindo culpado por ter errado em demorar para vir ou qualquer outra situação. Por isso é muito importante a presença do veterinário e essa atenção extra aos tutores. E a gente fez também a questão falando sobre as emoções que essa perda causou aos tutores. E nessa questionamento, eles poderiam assinalar mais de uma alternativa. Então, dessa forma, vale destacar que a sensação que mais os tutores assinalaram foi a tristeza, com 85,9%, solidão, um sentimento de vazio, com 70,6%, e também assinalaram que sentiram muita saudade, que teve 84,7%. Sendo assim, essas as emoções mais sentidas no luto pet. A gente também questionou quanto tempo eles demoraram para aceitar o luto do seu animalzinho. Foram cerca de 2 a 6 meses, sendo 39,5% dos votos. E a gente também pediu se eles eram a favor da eutanásia, em casos onde o animal não era compatível com a vida devido a algum trauma, alguma doença crônica. E cerca de 95,2% dos participantes falaram que sim, que são a favor da eutanásia. Quanto tempo eles levaram para decidir ter outro animal de estimação? A maioria afirmou que 59% dos votos levou alguns meses para adotar ou comprar algum animalzinho, e cerca de 25,6% após só alguns anos, e o restante, que fica com a margem de 15,4%, ainda não se sente preparado para adotar um outro animal. E a nossa conclusão, então, é que, na minha opinião, algumas pessoas ainda não deixam o luto pet ser comparado com o luto de humano, pois elas acham que de certa forma, as sensações, os sentimentos que os tutores e que as pessoas sentem com a perda de um ser vivo, que eles possuem um laço afetivo, não acham que não é tão forte quanto seria com a perda de um animal, né? E através desse estudo e da nossa coleta de dados, a gente percebe que sim, que os dois, tanto com humanos quanto animais ou qualquer outro ser vivo, as sensações de luto e as fases de luto são as mesmas. Então, dessa forma, a gente fala quanto é importante ter esse reconhecimento do luto pet. E também destacamos que, mesmo que o sentimento de perda permaneça por um longo período de tempo, devemos refletir sobre adotar novamente um pet e dar a oportunidade dele ter, pela primeira vez, uma família amorosa. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e também queria salientar que, caso você demore muito tempo e tenha dificuldade de superar o luto, você busque um atendimento psicológico ou pessoas do seu meio para lhe dar apoio e também achar uma solução para que você passe por essa fase de um jeito mais confortável. Obrigada, até mais.